Vamos lá, vou passar aqui o Sucupira High Frequency. É o seguinte, o governo confirmou aí o Guilherme Patriota na Organização Mundial do Comércio. O Guilherme Patriota foi chanceler aí na época da Dilma, se não me falha a memória. Ó. O embaixador é irmão do ex-ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota. Não foi ele, foi o irmão dele que foi chanceler aí na época da Dilma. E atualmente ocupa o posto de cônsul-geral do Brasil em Tóquio. Tá aí, se deu bem, vai para a Suíça e vai representar o Brasil também nas demais organizações econômicas sediadas lá em Genebra. O MST protestou contra a reintegração de posse na Bahia, olha quem diria, né? Tá aí, dizendo que o latifúndio é improdutivo. Pode subir aí. Segundo o MST, 530 famílias do acampamento Osmar Azevedo de Itabela estão sob ameaça de perderem seus lares e lavouras de milho, aipim, feijão, quiabo, abóbora, maxixa, hortaliças, entre outras, conforme o ofício que determina o cumprimento de liminar de despejo. Mas, rapaz, o movimento disse o seguinte para o INCO: as famílias sem terra continuam chamando a atenção das autoridades para as terras devolutas, que não cumprem função social e reivindicam ao Estado, através do INCRA, que realize uma ação discriminatória do latifúndio e desaproprie para fins de reforma agrária. Neste ano, o grupo invadiu aí 3 fazendas de eucalipto lá da empresa Suzano Papel e Celulose, né? Vocês lembram bem desse negócio. Muito bem, a bancada do agro já começou, então, a contraofensiva ao MST no Abril Vermelho, e diz que quem invade terras, invade a sua casa, invade a sua mesa. Ó, o pessoal está aprendendo a fazer propaganda também. Pode subir aí rapidinho. É o seguinte, o vídeo é uma série aí de postagens sobre o tema pela Frente Parlamentar da Agropecuária, e eles dizem que é necessário garantir o direito da propriedade e proteger a população do campo. É preciso conscientizar mais pessoas sobre a importância da luta contra as invasões e os efeitos devastadores na geração de emprego, no aumento da fome e dos preços de alimento. O que eles estão argumentando aí é que quando as fazendas são invadidas, se houver produção, o MST acaba prejudicando e acaba interrompendo aí essa produção, além do que vai gerar insegurança no campo, o que faz com que os produtores rurais tenham que contratar seguranças e etc., o que vai influenciar, obviamente, no preço do alimento que a gente compra. Beleza? E lembrando, né, o ministro do Desenvolvimento Agrário, que eu esqueci o nome, o Fávaro, né? Eu acho que é o Carlos Fávaro. A Tatá está dizendo que teve um juiz que cancelou a ordem de reintegração. Não estou sabendo, hein? Bom, isso aí vamos ter que confirmar. Eu realmente não sei se já foi cancelado, tá? O que eu estava falando? Então, é isso. O MST no Abril Vermelho, enquanto... sim, o ministro de Desenvolvimento Agrário falava que quem desapropria terras não é o MST, e sim o governo, né? E é isso que alguém tem que lembrar, o MST. Eu acho que, como a CPI já tem as assinaturas lá, por que não iniciarmos uma CPI do MST, para então descobrirmos, afinal de contas, quem financia o MST, né? Quem são os interessados nesse movimento? Assim como a CPI do 8 de janeiro também, para quem acha que não vale a pena, vale a pena. Quem são os interessados naquela bagunça que foi feita no dia 8 de janeiro, não é mesmo? E o governo prevê aí 4 comissões de MPs para a próxima semana. Tudo na próxima semana, hein? As prioridades ficaram todas para a semana que vem. Deixa eu só... Vamos lá, ó. É o seguinte. O Padilha, aqui, ó, encarregado de articulação política do Palácio Planalto, o Alexandre Padilha disse que as MPs sobre a organização dos ministérios, o CARF, o novo Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, devem ser instaladas na semana que vem. E aí diz que não há prioridade entre as 12 MPs já editadas, mas que algumas delas podem, insiste ele, ser transformadas em projetos de lei para tramitar com urgência ou mesmo em emendas a outras MPs. Lembraram do Jabuti? É assim que funciona.
Isso garante a votação, o funcionamento das comissões mistas pelo número de parlamentares que envolvem e manter o calendário prioritário de votação do governo. Lembrando aqui que o Rui Costa já disse que não teriam MPs transformadas em projetos de lei, né? Parece que o Planalto ainda está batendo um pouco de cabeça. E o presidente do Credit Suisse pediu desculpas pelo colapso. Olha que beleza. Tá aí ele dizendo que, poxa vida, que pena. Axel Lehmann, que não tem parentesco, até onde eu sei, com o Jorge Lehmann, que a gente vai falar já já, disse o seguinte: é um dia triste para... Eles estavam lá numa Assembleia Geral com acionistas. É um dia triste para todos vocês e para nós. A amargura, a raiva e o choque de todos aqueles que estão desapontados, oprimidos e afetados pelos acontecimentos das últimas semanas são palpáveis. Por isso, eu realmente sinto muito. Peço desculpas por não termos mais conseguido conter a perda de confiança que se acumulou ao longo dos anos e por desapontá-los. Lembrando que o banco acabou sendo comprado aí depois de uma corrida bancária contra o Credit Suisse, e o UBS, que era, né, o principal concorrente, comprou o Credit por 3,23 bilhões de dólares, uma fusão arquitetada aí pelas autoridades suíças. E o Reino Unido aplicou uma multa aí de 159 milhões ao TikTok. Você vê que continua aí uma pressão aí do mundo ocidental contra o TikTok, né? Segundo o órgão regulador britânico, 1,4 milhão de crianças menores de 13 anos, idade mínima para criar uma conta, usaram a plataforma em 2020, embora não tivessem o consentimento dos pais. Existem leis em vigor para garantir que nossos filhos estejam tão seguros no mundo digital quanto no mundo físico. O TikTok não cumpriu essas leis. Eu vou falar para vocês aqui, como pai, que esse TikTok realmente é um negócio complicado, viu? Tem uma filha de 10 anos que tem 20 minutos de TikTok diários, porque a gente limitou aqui em casa, mas mesmo assim já acho que é muito, viu? Realmente complexo. Além disso, a gente também colocou uma nota lá na Cruzoé, aí os assinantes vão ter acesso, para falar como essa entrada da Finlândia na OTAN impacta a invasão russa à Ucrânia. Lembrando que aí a Finlândia tem um território, ali, uma fronteira extensa, né, com a Rússia, e estando na OTAN, os Estados Unidos podem colocar aí bastante exércitos e equipamentos militares por ali, né? Com o ingresso dos finlandeses, a OTAN irá somar 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia e 280 mil soldados. Putin tentou reduzir a presença da OTAN em suas fronteiras e não calculou que a Finlândia poderia se incorporar à aliança, ampliando essa fronteira, disse aí um analista militar, o André Serbin, da consultoria CRIS, em Buenos Aires, tá? Para quem tem acesso aí à Cruzoé, tá lá essa notinha aí sobre os impactos da entrada da Finlândia na OTAN. É óbvio que isso escala a tensão ali naquele lugar, naquela região, e por enquanto não teve nenhum... Por enquanto, toda essa problemática econômica global tem concentrado mais atenção do que a guerra, tá bom? E o Lehmann, o outro Lehmann, Jorge Paulo Lehmann, deixou de ser a pessoa mais rica do Brasil. Vejam só vocês. E a pessoa mais rica agora é uma mulher. Olha aí, Vicky Safra, que é a viúva de Joseph Safra e seus 4 filhos, que são detentores de uma fortuna estimada em 16,7 bilhões. O coitado do Lehmann agora é o segundo brasileiro mais rico do mundo e uma fortuna estimada em 15,8 bilhões. Coitado, imagina. Né? Deve ser muito difícil você ter que viver dessa forma, dessa maneira. Só passar aqui, ó. Vou colocar aqui a matéria que a gente colocou lá no site. Você tem, eu vou te passar vou te passar aqui, Joelton, sobre a indicação dos diretores do Banco Central. Eu abri falando sobre isso, só para não deixar vocês aqui sem a nota. A nota
O Glauco está dizendo, ó, tadinho, todo mundo aqui com dó do... já está aqui, ó, novos diretores do BC com dó do nosso querido Jorge Paulo Lemann, está aí só com 15 bilhões, né? Deve ser muito difícil, também acho. Eu imagino que viver com menos de 20 bi deve ser muito complicado, viu, gente? Porque eu vivi assim a vida toda e até hoje não acostumei. Agora, imagino que se eu tivesse 20 bi, eu teria acostumado rapidinho, né? Acho que não seria tão difícil. Então, viver com menos que isso é complicado. Novos diretores do BC serão anunciados após viagem à China, disse o nosso querido Haddad. Boa essa foto aqui, hein? E aí, lembrando o seguinte, ó, não pode baixar, tadinho. Ele disse que, olha, Lula, me deu as diretrizes. Depois da China, a gente vai encaminhar os nomes para o Senado. Os nomes serão sabatinados, então, pela CAI, né? Vocês já sabem disso. E os nomes que estão circulando como favoritos estão lá em cima, ó. É o Rodolfo Frois, para a diretoria de política monetária, e Rodrigo Monteiro, para de fiscalização. Pode subir aí, porque, como a gente já falou, esse Frois tem ligações aí com o nosso querido Joesley Batista, mais para baixo. Joesley Batista, da JBS, e com o trio de acionistas majoritários da Americana, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles. A comitiva presidencial viaja para a China no dia 11 de abril, que é a data marcada para a apresentação do texto do arcabouço fiscal, né? Talk about entregar texto e sair correndo, né, amigo?